Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço as palavras do Etienne. São recíprocas. Mas não é tanto não, tá? Porque quando a gente gosta, acho que a gente enaltece mais do que a realidade é. Mas realmente tudo que ele falou é verdade, inclusive as desavenças em família. Mas que após 12 anos, hoje em dia minha família compreende, respeita o que é o mais importante. E acredito que a doutrina por si só, ela faz essa transformação. Porque os familiares observam a gente, ou no caso vocês, a mudança de comportamento. Então eles pensam, esse espiritismo não pode ser algo ruim, porque se está fazendo uma transformação positiva, então não pode uma coisa boa vir de algo ruim. Mas, agora falando do nosso tema, o tema que a gente ia falar a princípio era: não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz. Eu tive um problema no meu outro iPad, que é onde eu tinha a palestra, não consegui abrir, simplesmente o iPad não funcionou. Então falei, Etienne, vou ter que mudar. Ele falou, não tem problema. Eu vim com 3 temas na cabeça, mas um deles foi o que realmente me puxou, e eu vim, então fiz um update, né, durante a minha viagem para cá. E então o tema vai ser Marta e Maria. Todos aqui conhecem a história de Marta e Maria? Não conhece? Mais ou menos? Okay. Então, antes da gente entrar em si na palestra, eu gostaria de iniciar com uma pergunta, porque acredito que todos nós temos um pouco de Marta e de Maria, ou de, sei lá, Marcos e Antônios. Não sei qual seria o masculino. E a pergunta é a seguinte: se você pudesse convidar alguém muito especial para ir à sua casa. Então agora eu estou perguntando para vocês, se na noite de hoje vocês pudessem convidar alguém que é muito especial, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa famosa, pode ser um palestrante espírita, pode ser alguém que já desencarnou, que a gente sabe que para o espírito não tem barreiras, qualquer pessoa ou personalidade. Então, estou perguntando para vocês, pensem na mente de vocês, alguém que vocês gostariam de convidar. Então, quem você convidaria? Não precisa falar, ok? Mas essa pergunta é importante, porque a palestra, daí lá no final a gente vai fazer outra pergunta. Porque essa palestra é totalmente voltada à presença de uma pessoa que passou pela casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas, mais impressionante ainda seria se no momento de agora, que todos nós aqui temos um celular com mensagem de texto ou WhatsApp. E se nós recebêssemos esta mensagem? O que você faria se Jesus te mandasse um WhatsApp dizendo: chegarei hoje às 21 horas. Abraços, Jesus. Ou seja, agora são 7h49. O que vocês fariam se vocês soubessem que às 9 horas da noite Jesus vai estar lá na tua porta esperando você abrir para ele entrar? Para nós mulheres, tenho certeza que a cabeça já ia falar assim: nossa senhora, eu não fiz nenhum bolo, não tem nada para oferecer para Jesus, o que eu vou fazer? Os maridos vão pensar: nossa, minha garagem está bagunçada demais, e se ele decidir entrar pela garagem e não quer a porta da frente, o que eu faço? O que nós faríamos se Jesus nos mandasse uma mensagem? Eu acabei de receber um WhatsApp aqui, não foi de Jesus, mas foi de outra pessoa, e me falasse: às 21 horas estarei na tua casa. Eu, sinceramente, eu ia chorar, porque às 21 horas eu não estaria em casa. Eu estaria ainda no caminho, né, para a minha casa. Mas dando partida com essa pergunta, nós vamos entrar então no tema, que é
a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. As irmãs Marta e Maria receberam a bênção da visita de Jesus na intimidade do lar, oportunidade em que manifestam entusiasmo pela presença do Mestre, na forma que lhes é própria, consoante o temperamento e necessidades e entendimento espirituais. Então, antes da gente entrar na atitude das duas irmãs, aqui a gente já tem algumas observações que já demonstram o rumo que a gente vai tomar. As duas estavam entusiasmadas, mas cada uma na forma que lhe é própria, consoante o seu temperamento, ou seja, a sua personalidade, as necessidades e o entendimento espiritual. E aconteceu que, indo eles a caminho, ou seja, Jesus e os apóstolos, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então aqui a gente já está vendo duas personalidades. Maria se assentou aos pés de Jesus. Marta estava preocupada com os afazeres do lar. E nessa preocupação ela indaga Jesus: Mas, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, que eu trabalhe sozinha? Daí, voltando ao nosso outro slide. Então, se Jesus chegasse à nossa casa hoje às 21 horas, às 9 horas da noite, por quanto tempo será que ele permaneceria em nosso lar? 1 hora, talvez? Meia hora? 45 minutos? 15 minutos? Um dia inteiro? Porque o tempo que Jesus passou na casa delas também não foi muito longo. Então, como é que nós aproveitamos esse momento com o Mestre? E Jesus, então, fala para Marta. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nesse momento, talvez nós fôssemos pensar: pois é, Jesus vai repreender, porque eu estou aqui agora tendo que arrumar o jantar para... Pensa, Jesus e os 12 apóstolos, né? Então, não é só Jesus. Então, vamos contar que tem aí uma média de 18 pessoas para a gente preparar um jantar, servir uma água. Mas Maria não quis saber. Sentou-se ao pé do Mestre e simplesmente bebeu da água viva. Que ele tivesse falado por 5 minutos as lições que Maria captou, tenho certeza que até hoje ecoou fundo na alma dela. E tenho certeza que ecoaria na nossa, se nós também tivéssemos essa oportunidade. Então, a visita de Jesus desencadeou diferentes comportamentos entre os amigos de Betânia. Então, são os irmãos Lázaro, Maria e Marta. Lázaro não entrou muito nessa história, mas ele também estava. Lázaro, atento, ouve as narrações do Mestre sobre os últimos acontecimentos. Então, ele estava presente, ele estava atento, ouvindo o que o Mestre dizia. Maria, embebedecida, prostra-se aos pés, quando este começa a ensinar. E Marta, afadigada, preocupa-se com os afazeres da casa. E isso aqui nos leva a perguntar: e nós, no nosso dia a dia? Como é que nós agimos
no nosso lar, aqui na casa espírita, no nosso trabalho, porque há momentos aonde Marta é muito necessária e há momentos onde Maria é muito necessária e há momentos onde as duas precisam estar equilibradas, não podem ser nem muito de um lado nem muito do outro. O convite que o mestre nos faz quando ele fala que Maria escolheu a que não lhe será tirada é que nesses momentos em que nós estejamos aqui, nesta noite, que nós possamos estar aqui por 1 hora, 1h30, dependendo de cada programação, mas realmente atento aos ensinamentos que são trazidos. Na noite de hoje nós não vamos entrar nos livros das obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, nenhuma outra obra. Nós vamos ficar simplesmente nessa passagem de Jesus visitando Marta e Maria. Porque numa próxima oportunidade, quando vocês retornarem à casa espírita e alguém estiver trazendo uma lição que saiu do Livro dos Espíritos, que a gente possa então prestar atenção e tirar a essência do que está sendo falado. Porque essa essência é a escolha que Maria fez. De aquietar, que fosse por 5 minutos, para realmente sugar, beber as informações. Às vezes nós chegamos na casa espírita com a mente totalmente atordoada, porque saímos do trabalho, estamos com fome, não deu tempo de ir em casa trocar de roupa, então a gente chega aqui e quando nós nos sentamos, a mente não para, ou ela para totalmente, porque o ambiente está tão bom que a gente daí relaxa e às vezes dá até um soninho. Mas até esse sono a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre esse soninho é sono de cansaço. Ele pode ser um sono hipnotizador daqueles espíritos que nos acompanham e não querem o nosso melhoramento. Não tendo permissão para entrar na casa espírita, permanecem do lado de fora, através do pensamento, praticamente nos hipnotizando a dormir, para não prestar atenção na palestra. Não prestando atenção na palestra, o nosso corpo está presente, a mente não. E saímos daqui da mesma forma que entramos, porque não conseguimos absorver nada. Então o convite é para que nesses momentos que nós estamos aqui, bateu o sono, levanta, pega uma água. Eu tive uma época que eu passei muito isso no nosso centro. Eu sentava na cadeira e era quase assim, quase caía. Eu falei, gente, isso não é normal. Eu pensei, vou ficar em pé, porque das duas uma, eu caio para frente ou para trás, mas vou ficar em pé. E com o tempo, ficou alguns meses, uns 2, 3 meses, depois passou. Nós já tivemos companheiros que dormiam e chegaram a roncar. Acredito que isso passa na maioria das casas. Mas, novamente, lembrando, o ensinamento de Jesus é para que nós possamos estar presente no momento. Daqui 1h30, a gente vai preocupar com o que vai fazer no jantar. Daqui 1h30 nós vamos preocupar que amanhã as crianças têm que levantar cedo para ir para a escola. Aqui e agora, a nossa preocupação é qual? É nos conectar com aqueles benfeitores que estão aqui do nosso lado, que nos intuíram a chegar à casa espírita. Porque tenho certeza que muitos que aqui estão hoje, talvez tiveram empecilhos durante o dia. Algo que poderia ter tirado do teu caminho, e você, se tivesse um pouco mais desatento, teria dito, hoje eu não vou, estou me sentindo meio mal, estou com dor de cabeça, meu chefe pegou no meu pé hoje, eu não estou bom para ir para o centro espírita. É nesses dias que nós temos que comparecer à casa espírita. Porque estamos sentados aqui, no momento que nós colocamos o pé dentro da casa, os nossos benfeitores espirituais já começam a trabalhar, trazendo os fluidos bons, retirando aqueles que não estão tão bons, restaurando às vezes a saúde. Talvez muitos aqui estão passando por doenças e a gente não sabe. Então não vamos perder essa oportunidade, dessa bênção
que ela é totalmente gratuita. E às vezes nós não damos valor, justamente por ela ser gratuita e invisível, porque a olhos nus a gente não enxerga, a não ser aqueles que têm a mediunidade e podem observar num certo nível o que acontece. Porque no livro do André Luiz, a gente aprende que mesmo um médium que é totalmente equilibrado, que tem a mediunidade de ver o que está passando no plano espiritual, eles não enxergam 100% do que se passa, porque senão ficariam perturbados com tanta atividade. Então, no livro do André Luiz, eles explicam numa passagem, eu não lembro agora o nome, mas a senhora estava fazendo o evangelho no lar e tinha uma parte da casa onde já aconteciam os trabalhos espirituais. E então o mentor explica, ela está vendo apenas 5 a 10% do que acontece. Se fosse mais, ela ficaria perturbada. Então vamos aproveitar esse momento, aonde agora eu, por exemplo, só vejo vocês cadeira e parede. Mas será que é só isso que tem aqui nessa noite? Será que essas paredes, esse teto, qual é a dimensão? Nós não podemos ter ideia. Então imaginemos Jesus sentado na casa de Marta e Maria. Como é que aquele ambiente espiritual estava? Com certeza estava como este ou melhor. Então vamos ver que Maria prostra-se aos pés de Jesus, ouvindo embevecida suas narrações e ensinamentos. Naquele momento, nada mais lhe era importante. Tudo se tornou secundário, a não ser acomodar-se e escutar o Mestre. Reconhece-se nesta ação de Maria uma espontânea demonstração de devoção ao Salvador. Então eu sublinhei duas partes onde fala: tudo se tornou secundário, a não ser acomodar-se e escutar o Mestre. Essa foi a prioridade. Nos dias de hoje, nesses movimentos que nós estamos super mentalmente ativos, porque é o tempo inteiro, é televisão, é rádio, é telefone celular, é a internet, e nós não conseguimos mais saber o que é prioridade e o que é secundário. Às vezes nós estamos no evangelho no lar, fazendo o evangelho no lar, e o telefone dá uma brilhadinha, quer dizer que chegou alguma mensagem. A chance de ser um e-mail que é spam é tão grande, mas a gente às vezes para olhar. E nesse um segundinho, desconectando todo aquele ambiente que está nos envolvendo. E assim também acontece aqui na Casa Espírita. Porque muitas vezes estamos aqui e estamos checando o telefone. Não estou dizendo que aqueles que têm filhos, que precisam estar checando, porque às vezes os filhos estão em casa, ou estão indo de um lugar para o outro. Nós saberemos medir o que é prioridade e o que é secundário. O que é importante, com certeza, é prioridade. Agora, Instagram, Facebook, isso aí já é secundário. Daí nós vemos Marta. Marta, porém, interpreta equivocadamente o comportamento da irmã, pedindo auxílio ao mestre. O Senhor, porém, faz-lhe suave advertência, esclarecendo-lhe para não valorizar em demasia as coisas materiais, ainda que importantes, como a alimentação e o conforto da hospedagem, por serem bens passageiros. Sempre que eu vejo, que a gente estuda de novo esse tema, eu lembro muito da minha mãe. E por um bom tempo, eu sempre pensava assim, nossa, mas a minha mãe, ela não para. Seja quando ela vem aqui nos visitar, ou quando nós vamos visitá-la no Brasil. Então, ela é aquela pessoa que acorda às 6 horas da manhã, e ela tem uma agenda, e ela cumpre aquela agenda, assim, à risca.
E às vezes eu falo com ela assim, mãe, vamos tirar um tempo, vamos no cinema. Não, minha filha, não posso, porque se eu for no cinema, essas 2, 3 horas eu deixei de fazer isso, amanhã acumulou. Mas depois eu fui perceber que essa é a maneira que nutre a alma dela, é servir aqueles que ela ama. Então quando nós vamos visitá-la, ela não importa, de meia-noite e meia está fazendo um bolo. Porque ela sabe que amanhã, no café da manhã, na hora que os filhos sentarem à mesa com ela vai curtir aquele momento. E aqui nós vamos ver que esse lado de Marta, ele não é errado. O que a gente precisa conectar é quando é o momento certo e quando não é. Quando ele é prioridade e quando não é. Marta não era menos devotada a Jesus do que Maria, mas não percebeu o caminho certo para recebê-lo, aquele que mais o agradava. Ela tentou agradar a Jesus à sua maneira, porque a maneira dela era o quê? Preparar o jantar, ter certeza que não faltou água, vinho para aqueles visitantes. A lição é inestimável e deve nos conduzir a reflexões mais profundas. O mundo moderno, com suas contínuas requisições, pode colocar o ser humano à deriva se ele não tomar cuidado. Lembrando que isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás. Nos nossos dias de hoje, para a gente dispersar o pensamento é muito rápido. Então nós vamos ver, tem 2 coisas aqui também que a gente pode observar na parte espiritual. Aqui no primeiro slide, então nós mostramos, né, que cada uma estava entusiasmada conforme o seu comportamento, conforme a sua evolução espiritual. Então nós poderíamos dizer que Marta ainda está naquele patamar material. Maria sabe que é importante a parte material. Mas sabe se logo passou na cabeça dela? Porque logo depois, não muitos dias depois, Jesus foi crucificado. Talvez ela pensou, quando será que terei um mestre em minha casa novamente? E ela então aproveitou esse momento. E não é assim que a gente acontece quando vem alguém de fora, quando nós temos aqueles palestrantes que a gente adora, tanto a pessoa quanto a exposição que aquela pessoa faz. A gente quer estar perto. A gente vai naquele evento de marketing que a federação nos oferece. E eu, sinceramente, são dias, eu chego lá na sexta, vou embora na segunda e eu recarrego as energias para o resto do ano. Porque nós estamos em contato com aqueles palestrantes. Mas não é só isso. É a amizade. É as pessoas que a gente reencontra dos outros centros. São as novas amizades que a gente faz a cada ano. Isso nutre a alma. Adicionando a nutrição espiritual que vem das palestras, a gente sai totalmente recarregado. Então, para a nossa reflexão, nos tempos atuais, há, em geral, uma doentia subjugação a horários, rotinas e processos que mantém as criaturas distantes cada vez mais afastadas. Então nós ouvimos dizer nos dias de hoje que a tecnologia uniu os que estão longe e afastou os que estão perto. De certa forma, a gente pode até pensar que é verdade. Mas eu ouvi uma frase nesse final de semana que passou na Rádio Fraternidade, um expositor falou assim: a internet não é má. O uso que nós fazemos dela é que pode ser má. Então nós podemos utilizar sim para coisas que talvez não serão muito edificantes, mas nós poderemos utilizar, como por exemplo agora, está havendo a transmissão ao vivo. Aqueles companheiros que não puderam estar aqui estão podendo acompanhar através da internet. E ficará gravado
no site, no Facebook do Plenitude, e outras vezes vocês poderão ir lá e assistir novamente. Agora, voltando à parte familiar. Às vezes a gente está precisando realmente pegar o celular e virar ele para baixo e esquecer dele. Porque lembrando que a qualidade, o que mais importa nos relacionamentos é a qualidade e não a quantidade. Às vezes nós podemos passar dias e dias com aquela mesma pessoa e a gente sentir que está faltando algo. E nós podemos passar 2 horas e sentir totalmente que não falta nada. Essa conexão que nós precisamos ter é lembrar que nós temos as nossas responsabilidades diárias. Sem elas, a gente não poderia estar. O trabalho é importante, a casa é importante. Mas o convite na noite de hoje é que nós possamos, então, pegar a melhor parte, que foi o que Maria pegou, e utilizarmos no nosso dia a dia. Para aqueles que são próximo, mais próximo. Marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, irmãos, irmãs, amigos, no trabalho. Quantas vezes a gente pode tocar a vida de uma pessoa no trabalho e a gente não tem nenhuma ideia? Um bom dia no chegar, um sorriso. Às vezes aquela pessoa está com ideias que não são boas. E um sorriso e um bom dia pode tirar ela daquele foco do dia e mudar o rumo da vida de uma pessoa. Então Jesus nos convida não só a escutar, mas também a agir no bem. E essa ação no bem requer vontade. Porque a gente sabe, mas são poucos os que fazem. Eu agora falei um slide que está lá atrás, mas tudo bem. É importante a semelhança da atitude de Maria. Fazer uma pausa. É importante a semelhança da atitude de Maria. Fazer uma pausa para não deixar passar uma feliz oportunidade de melhoria espiritual, por excesso de zelo ou apego às ações cotidianas. Então aqui eu peguei esse animation, coloquei ali, né, os 4, mas tem mais um, que é o Céu e o Inferno, mas como eram só 4 livros, eu pude colocar 4. Mas não é só isso. Nós podemos acordar de manhã e naquele momento que a gente vai fazer um café, fazer aquele café com amor. E oferecer àquele que você vai dar o café com amor. Porque tudo que nós fazemos com amor recebe fluidos que quando aquela pessoa beber ou comer, vai ajudar na estabilização, talvez emocional, talvez do corpo. Porque nós também temos esse poder de observar, às vezes, aquele familiar que não anda num dia muito bom, e ao invés da gente brigar, a gente pergunta: você está precisando de alguma coisa? Vamos dar uma volta, vamos fazer algo diferente, vamos sair desse ambiente, porque aquele ambiente ali está só continuando alimentando certas ideias. Então a gente sai do ambiente, quebra o vínculo e inicia um novo vínculo de coisas boas. Através dos estudos, nós nos melhoramos e podemos assim, então, ajudar o próximo. Porque muitas vezes, envolvidos pelas atividades comuns da vida no plano físico, nem sempre agimos com bom senso. Às vezes a gente sai do centro espírita, entra no carro, está todo mundo tranquilinho. Chegou ali no primeiro sinal, alguém fechou, já acabou tudo. Aquela paz já foi para o espaço. Porque nós aprendemos estudando, como eu já falei, que do momento que nós colocamos o pé na casa espírita, já estamos sendo ajudados. Aqueles benfeitores trabalham a cada um de vocês.
Só que para ter realmente efeito, a gente precisa manter a vibração. Porque senão, muitas das vezes a gente chega em casa e aqueles fluidos bons que nós recebemos aqui já se dissiparam. Porque já brigamos no telefone, porque já discutimos no trânsito. Quer ver coisa boa? A gente está atrasado e alguém devagarzinho na nossa frente, né? Daí às vezes eu estou no trânsito e eu penso assim, a culpa não é dele, você que saiu em cima da hora, agora fica atrás e vai com calma, porque se não bate o carro, não chega nem no lugar que tem que chegar. Então, aos poucos, nós vamos observando aquele ponto que às vezes pode tirar a gente da linha e falar, não, reconhecer a nossa parte. Qual é a minha responsabilidade? Porque é muito fácil a gente responsabilizar o outro. Mas nós tomarmos a nossa responsabilidade, essa é mais difícil. E o convite de Jesus também é não só a aprender, não só estudar, mas tomar responsabilidade pelos seus atos. Assim ele fazia quando falava com aquelas pessoas que o buscavam pedindo cura. E ele perguntava, o que você quer? Porque às vezes a gente pede a cura, mas será que é realmente a cura que nós estamos buscando? Em alguns casos ele dizia, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Quantos que ele curou que a doença voltou? Foram muitos. Porque nos seus ensinamentos, ele sempre ensinava a nossa parte, a nossa responsabilidade. E se nós não conseguimos enxergar isso, fica difícil. Então, o mestre sempre foi bondoso, gentil, indulgente, mas quando precisava ser firme, ele era firme. Quando ele precisava chamar atenção, ele chamava atenção. E ouvindo hoje à tarde uma palestra do Dr. Alberto Almeida, ele fez uma colocação onde ele fala assim, ele estava falando no caso das crianças, do relacionamento de pais e filhos. Então o pai vai e fala para a criança, se você fizer isso, eu não gosto mais de você. Então a criança associa que se ela fizer aquela coisa errada, o pai e a mãe não vão mais gostar dele. E ele falou, isso causa um dano tão grande, porque você está falando, o que a criança está entendendo é, eu não te amo, e se você fizer isso, então nós estamos agora separados. Então ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não, talvez já tinha escutado, mas hoje fez sentido. Ele falou, você pode chegar para o seu filho e falar, meu filho, o que você está fazendo, eu não gosto, eu não concordo, mas eu te amo. Então você está falando que você ama e está deixando claro que o que você não gosta é a atitude que ele está tomando naquele momento. E Jesus fazia isso com todos aqueles que ele curou. Ele conversava, deixava claro que amava, mas quando precisava chamar a responsabilidade, ele chamava sem o menor constrangimento. E às vezes a gente fica com constrangimento de, será que se eu apoiar tal pessoa, o que os outros vão me dizer? Daí é bem simples. Nós amamos a pessoa, a gente não ama o que a pessoa está fazendo. Mas às vezes aquela pessoa está precisando, talvez é a última oportunidade que ela está tendo. Talvez aquele familiar que está perdido na droga. A gente não ama a droga, nós amamos a pessoa. A gente não deixa de amar a pessoa, o que a gente não gosta é aquela coisa negativa. E às vezes eles estão buscando uma última oportunidade, porque talvez estão num ponto onde a perturbação espiritual é tão grande, que mais um não na vida deles talvez seja um caminho sem volta. Que nós possamos então lembrar de Jesus com esse amor e esse carinho que ele sempre teve, de ser assertivo.
Eu acho que o maior desafio que nós temos nos dias de hoje é ser assertivo. É a gente conseguir falar com relação àqueles problemas, à dificuldade, mas no lado onde ele fala do problema, a gente não está discutindo porque eu não gosto de você. Não, é o problema, a gente precisa falar do problema. E ser assertivo naquilo ali. E Jesus fazia isso muito bem. Muito bem. Aí eu trouxe aqui um Etienne, até que horas nós temos? Só para eu me situar aqui. Se você for até mais 11h30, tá bom. Ah, então vou aproveitar para fazer as outras duas palestras que eu tinha pensado. Ontem à noite nós chegamos em casa e eu estava no Netflix e apareceu esse filme, que é um filme que acho que acabou de entrar no Netflix, e chama Like Father. E por alguma razão, já era tarde, mas eu pensei, eu vou assistir o filme. Me chamou a atenção. E às vezes acontece isso, acontece com vocês? Vocês entram no YouTube, alguma coisa chama a atenção, e depois no final você fala assim, uau, a mensagem eu estava precisando. E a mensagem desse filme é muito interessante, porque essa moça, a Rachel, ela é uma mulher extremamente bem-sucedida. Ela trabalha numa empresa, ela é executiva, ela é top em todos os sentidos. E o filme inicia com ela no casamento. E ela tá para entrar na igreja, já começou a tocar a musiquinha, e ela tá no telefone com o cliente. E não tendo onde colocar no telefone, ela coloca no buquê. Porque ela não tinha onde colocar, não tinha como colocar no vestido, colocou no buquê. Eu estou contando, eu vou dar spoiler, viu? Mas depois vocês assistem o filme e vocês vão pegar mais detalhes. E o cerimonial era o patrão dela. Eu achei tão estranho, falei, nossa, o patrão dela fazendo a cerimônia, mas tudo bem. E ele começa a falar de todas as qualidades dela, que ela é uma excelente profissional, dedicada. E ele vai e fala uma coisa que talvez ele poderia ter deixado de lado, falando que ela estava naquele dia on call. Se tivesse qualquer emergência, ela estaria on call. Ou seja, ela estava com o telefone e o marido olha para ela assim com uma cara tipo, não, você não fez isso. E ela fica constrangida, passa o buquê para uma das bridesmaids e é claro que o celular caiu. E o marido, então, fiancé, né, o noivo, olha o celular e a deixa no altar. Eles têm uma conversa, de repente ela olha para um lado, vê o pai. Daí ela sai correndo. Ninguém entendeu nada. O pai havia abandonado ela aos 5 anos de idade. E então, o marido, que era agora ex-noivo, falou que não ia então mais casar com ela, porque ele não acreditava que no dia do casamento ela estava on call, caso tivesse uma emergência. E ela então teria um cruzeiro para fazer de lua de mel. Papo vai, papo vem, ela encontra com o pai à noite, e acho que eles começaram a tomar 1, 2, 3, sabe-se lá quantas tomaram, os dois acordam no cruzeiro. E ela fala assim, meu Deus, por que eu estou fazendo um cruzeiro com você? Mas o filme é tão interessante porque ele retrata justamente o que nós estamos falando hoje aqui. As prioridades que nós damos na nossa vida. No dia do casamento, entrando no altar, ela estava atendendo o telefone. E ainda brincou, porque ela estava fazendo um contrato de potato chips. Isso aqui. Fazendo um contrato de potato chips. E ela ainda brincou e falou assim, nossa, se eu pudesse, eu cancelaria o meu casamento para esperar mais alguns dias para eu poder servir os potato chips para os meus convidados. O sales pitch dela, ela queria tanto fazer aquela venda que ela não importava. Chegou nesse cruzeiro, então, ela está com o pai e ele tenta conectar com ela, mas não dá certo. Mas chega um determinado ponto que ela, o tempo inteiro ela está com o telefone. Então ela está checando o e-mail, não tem que mandar o e-mail, senão ela fica horrível. E sai. E eles vão fazer um passeio na Jamaica, numa cachoeira.
E o pai dela se irrita e joga o telefone dentro da água. Porque ele fala, não, você tem que aproveitar o momento. É o que Jesus estava falando para Maria. Falou para Marta. Maria aproveitou o que ninguém vai lhe tirar. Então, nesses momentos que nós estamos em família, é um momento que ninguém tira da gente. Aquele café da manhã, que a mãe fez o bolo à meia-noite. Aquele passeio no parque. Quente, aquele sol da Flórida, mas os meninos querem ir pro parque. Vamos pro parque. Porque o que eles vão levar de lembrança são esses momentos. Eles não vão levar isso daqui. Eles não vão levar o computador. É uma ilusão. O que eles levam é esse contato com cada um de vocês, com cada um de nós. E agora eu tenho um sobrinho de 4 meses, que é a coisa mais linda. E eu, sinceramente, até então, eu já fui nene, eu sempre me dei muito bem com criança, mas apesar dele não ser meu filho, é um amor que a gente sente com aquela coisinha pequenininha, que você fala assim, gente, o que é isso? É um milagre. Mas com esse amor vem responsabilidade. Porque olhando para aquele corpinho pequeno, a gente não enxerga o espírito milenar que ali está. Então Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de receber na família espíritos, onde a gente olha aquela carinha bonitinha, sorridente. Mas toda a história que nos conecta está por alguns instantes, porque a gente poderia dizer que a nossa vida na Terra é alguns instantes da espiritualidade, adormecida. Para que a gente possa, então, melhorar o relacionamento. E esse filme retrata isso. Eu não vou contar o final, porque senão vocês não vão querer assistir. Mas o final é surpreendente. Porque ela vai começando a observar. Nossa, eu estou no celular. Nossa, eu estou fazendo isso. Assistam, vocês vão gostar. É bom investir na qualidade de vida, ponderar que é possível reestruturar a existência, escolher a boa parte, como fez Maria, sair dessa camisa de força. Vocês não se sentem assim às vezes? Como se o mundo estivesse pegando a gente e segurando? Outro dia eu estava ouvindo o Haroldo e ele estava falando assim numa palestra. É tão comum a gente ouvir e nós mesmos falar, nossa, no meu tempo era tão bom. Minha infância, essas crianças de hoje não têm infância. Aí ele trouxe um ponto que eu nunca tinha pensado, claro que não ia pensar, né? Ele falou assim, sabe por quê? Porque naquela época a gente não tinha responsabilidade. Por isso que era bom. Hoje nós temos responsabilidades, nós somos adultos. Então o momento que a gente vive é como se ele não fosse bom. Não porque o tempo não é bom, ou o que nós temos não é bom, mas porque agora nós saímos da infância para a maturidade. Na infância a gente tem alguém que faz a nossa comida, que limpa a casa. É uma mágica, você abriu o guarda-roupa, tá a roupinha lá limpinha. Eu, sinceramente, achava que isso era assim, sei lá, uma coisa que acontecia em qualquer lugar. Daí você chega na realidade, vai usando a roupa, vai chegando no final da semana, abre o armário, ok, cadê a roupa? Tem um vídeo daqueles amigos da luz que mostra isso, que é tão interessante, que eles são muito engraçados. E retrata isso, essa nossa infantilidade, que a gente está sempre esperando que o outro nos sirva e a gente não toma também a nossa parcela no crescimento espiritual, a nossa parcela de responsabilidade. Então, como a Maria fez, saiu da camisa de força, mantendo ainda a responsabilidade, ordem e disciplina exigidas pela existência. O convite não é para abandonar um ou outro. O convite é que nós possamos colocar na balança o qual tem a prioridade naquele momento. Na noite de hoje, a prioridade é estarmos todos aqui reunidos por 1h30, trocando ideias
Porque vocês não acham que vocês estão aí sentadinhos que a gente não está trocando ideias. Com certeza. Eu tenho certeza que coisas que eu falei aqui respondeu a pergunta que vocês estavam na sua cabeça. E provavelmente vocês fizeram pergunta que eu acabei falando aqui. Porque é uma troca. Nós estamos conectados. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápido, porque já são 8h33, eu acho. Não? Então tá. Então nós entramos agora também numa outra passagem que envolve as mesmas irmãs com Jesus. Que seria agora, a primeira era a visita, agora é a unção dos pés de Jesus. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Essa passagem é tão interessante porque também teve a passagem de Maria, de Madalena, que fez a mesma coisa. A diferença é que quando ela entrou no recinto, todos que ali estavam a reprovaram. Mesmo que eles não falaram uma palavra. Mas mentalmente eles falaram, como é que você ousa entrar aqui? E ela então fala para o mestre, Maria de Magdala, que ela sabe que ela era pecadora, que ela fazia coisas que não eram certas aos olhos da sociedade, mas que ela estava pronta a se modificar. E Jesus olhando para ela, não como nós olhamos, seu Geraldo hoje. Ele está olhando seu Geraldo lá na frente. E aí eu já estou desligado. Daí você já está nos mundos celestes. Nós então aqui olhamos um para o outro com aquele olhar da carne. Nossa, o fulano hoje não fez a barba. O que será que aconteceu? Será que não deu tempo? Não. Jesus olha pra gente como aquela pedra bruta que a gente pega lá no meio do mato, que a gente não tem ideia do que vai sair de dentro. Ele não vê a pedra bruta. Ele vê o diamante lapidado que vai sair de lá de dentro. E foi isso que ele viu quando ele olhou para Maria de Magdala. Entrando, se pondo a seus pés, com humildade e pedindo, falando que ela estava pronta para mudar. E ele, sabendo da sinceridade, acolheu-a e aceitou que ela então lavasse seus pés. Assim também fez Maria, lavou os pés com aquele perfume mais caro. Vamos imaginar hoje, o que é um perfume caro? Um Chanel? Daí adivinha, ela foi recriminada. Como é que você usa? Isso é da época do perfume de Gardenia. Aí eu fiz umas notinhas aqui pra gente, só pra gente contextuar, assim, né? Trazer um pouco para os nossos dias de hoje. Seria mais ou menos assim. Aqueles que casaram há alguns anos atrás, vamos dizer, talvez mais de 30, tem aquela fase do enxoval, né? Então tem os cristais, tem as toalhas bordadas, tem os talheres de prata. E quando é que esses utensílios são utilizados? Numa ocasião muito especial, que provavelmente nunca foi usada até hoje. Daí a pergunta é: quando é o momento especial para a gente utilizar esses utensílios? Porque é material. A prata vai ficar escurinha, a gente tem que ir lá e limpar ela. Maria tomou do óleo, gastou o vidro inteiro aos pés de Jesus. Porque aquele era o momento. 6 dias depois, ele foi crucificado. E nós? Aquele jogo de prata que está lá dentro do armário. Quando que é o melhor dia para a gente utilizar? Eu falo para vocês que eu tinha, uns anos atrás, um closet cheio. Tinha panela, tinha prato, tinha tudo que você podia imaginar, tinha lá.
Um dia, ouvindo uma palestra, né, me veio à tona. Eu falei assim, gente, que infantilidade. Tô eu aqui usando panela velha, toda torta, e tô com panela novinha dentro do armário. Então, desde então, tudo que eu compro, eu uso. E quem são essas pessoas que merecem tudo que tem de melhor no nosso lar? Se não aqueles que moram com a gente. Se não nós. Eu comprei agora, tem pouquinho tempo, na Bros, um joguinho de pratos que tem umas borboletinhas. E eu amo comer naquele prato de borboleta, porque eu me sinto bem, olho para a borboleta, eu fico feliz. Eu falo, por que não? Por que não me trata bem? Por que não tratar bem aquele que está comigo? E esse aqui é o convite de Jesus. Observe ao seu redor. Não deixe a oportunidade passar. Porque às vezes ela passa e a gente não percebe. Foi um instante. Foi uma oportunidade de dar um abraço, de uma troca de olhar. Então Marta servia a ceia, Maria unge os pés de Jesus com bálsamo. Aqui novamente nós vemos Maria está sempre aos pés do Senhor, revelando atitude humilde e devotada. Marta encontra-se ao lado de Jesus, atende-o com afeto e dedicação, mas não se desliga dos demais. Então nós temos esses momentos. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem os seus momentos Maria e Marta. Uns têm mais de Marta, outros mais de Maria, mas o importante é que a gente tenha os dois. Porque a parte de Marta é a garrafinha está querendo. É a parte de Marta, né? Foi combinado. Foi combinado, né? Trilha sonora. Então, esse é o nosso convite de hoje. Se de tudo que eu falei aqui, vocês não lembrarem de muita coisa, lembra que o convite de Jesus é que a gente não perca aqueles momentos que são preciosos. Aquele momento quando você chega na caravana do amor e você vê os olhos daqueles senhores te olhando e eles choram de alegria. Eu vou falar com vocês, eu sou um fiasco, porque toda vez que eu vou na caravana do amor, eu choro. Eu já falei pro pessoal, falei, olha, eu vou ficar lá no fundo porque eu não consigo. Porque é impressionante. É uma energia que a gente troca. E num caravana que eu fui há uns mês e meio atrás, tinha uma senhora, nós começou a tocar uma música e ela começou a chorar. Daí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Ela está chorando. E nesse momento que ela estava chorando, que era um choro diferente, não era um choro de emoção por causa da música. A gente via que ela era um choro de lavar a alma. Daí eu cheguei pertinho dela, abracei e perguntei para ela, tá tudo bem? Ela falou, tem 2 semanas que meu filho morreu. E eu estou sofrendo muito. Então, aqueles amigos que estão ali fazendo a caravana, estão fazendo aquilo que Jesus convida. Aquele 1 hora, 40 minutos. Ou aquela uma música que foi necessária para tocar o coração daquela senhora. Daí eu abracei e falei para ela assim, eu entendo a tua dor, mas tenho certeza que o teu filho vive. E tenho certeza que ele te escuta. Era uma senhora de talvez 85 anos, talvez não entendeu o que eu falei. Mas e o trabalho espiritual que acontece durante a caravana do amor? Esse aqui é o mais bonito. A gente não tem ideia. Porque aquilo que nós sentimos na fibra da alma, no nosso corpo, é muito pequeno comparado com aquilo que realmente acontece. Nesse mesmo dia, tinha uma outra senhora, que ela estava dormindo o tempo inteiro. Ela tem Alzheimer, então ela dorme mais tempo do que fica acordada. E dependendo da música, ela acordava, ela tinha aquele momento de lucidez, assim, pequeno, 2, 3 minutos. E ela olhava todo mundo e chorava. Tinha hora que era de alegria, tinha hora que a gente via que era de tristeza. E aí eu pensei, meu Deus do céu, que trabalho espiritual que está acontecendo aqui agora. O despertar daquele espírito que está mais próximo
do desencarne do que do meu sobrinho que acabou de entrar na matéria. Às vezes aquela oportunidade ali é o que os amados dela, que está lá do outro lado, estão esperando há anos. Um momento de lucidez para poder agir. Então, meus amigos, não vamos perder as oportunidades. Seja na casa espírita, seja no nosso lar, no nosso trabalho, seja na caravana do amor, seja na linha do mercado. Você pode estar olhando uma pessoa que está na tua frente. E ela pode estar triste. A gente percebe quando a pessoa está triste. E a gente pode fazer um compliment, né? Olhar, nossa, que sapato bonito. Fazer como Jesus fez quando viu o cachorro morto, que todos falavam que estava cheirando ruim, e ele falou, que dentes lindos. E a gente conseguir tirar naquela pessoa algo que vai fazer levantar a moral dela naquele momento. Esse é o convite do Mestre. Então, já finalizando, os dois comportamentos são corretos e necessários. Em determinado contexto, a atitude de Maria é a mais indicada, no outro, a de Marta. O desafio é fazer o que é certo. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem atributos de reconhecimento, sem perturbações. Simplesmente servir pelo ato de fazer o bem ao próximo. Quanto bem que a gente faz a nós mesmos no momento que a gente faz ao próximo. É muito maior do que a gente pode pensar. Então, para nós todos aqui e aqueles que nos acompanham, é preciso ter o coração de Maria e as mãos de Marta. É imprescindível. A mão trabalha, o coração sente. Os dois juntos é uma dinamite de amor que a gente não tem ideia. É uma explosão que a gente não tem ideia. E esse é o convite do Mestre, que a gente possa então utilizar um pouco de cada, mas sempre tendo em mente que o mais importante é aquilo que ninguém tira da gente. A lição aprendida, o sentimento sentido, aquela troca de carinho, o ensinamento na casa espírita. Esse ninguém tira da gente. Eles podem até tentar, como fizeram com Joana de Cusa, quando estava na fogueira, e seu filho suplicava, mamãe, renega a Jesus. E ela dizia, não, eu não renego a Jesus. E ela então, no momento que desencarna, o Mestre está ao lado dela, estendendo a mão e buscando ela para a pátria espiritual. Que nós tenhamos coragem de, nos momentos aonde nós somos chamados a realmente testemunhar a nossa fé. Eu não estou falando de sair gritando, eu sou espírita. Testemunhar a fé é no nosso dia a dia. É nos pequenos detalhes que a gente demonstra se realmente nós estamos vivendo o que estamos aprendendo. E eu falo para vocês, ser espírita não é para os fracos. Você tem que ter força. Outro dia eu fiz uma exposição na nossa casa que chama O Dever. Eu fiquei num conflito comigo mesmo, que eu tinha que fazer esse tema, porque eu falei assim, meu Deus, 90% do que eu vou falar aqui eu estou lutando para conseguir fazer certo. Como é que eu vou falar para os outros aquilo que eu não consegui? Mas o bom espírito é reconhecido pelo esforço que faz de domar as suas más tendências. E por isso, então, nós somos todos vitoriosos. E eu, então, com essa fala, encerro a nossa mensagem da noite, convidando a todos que a gente possa lembrar do Mestre como aquele amigo que estende a mão nos momentos difíceis, como aquele amigo que põe a mão no ombro quando precisa chamar atenção, mas que nunca nos abandona.
porque Ele olha o diamante que você é e não a pedra bruta que ainda somos. Muito obrigada, eu espero que vocês possam, assim como eu, levar o coração de Maria e as mãos de Marta para o nosso dia a dia. Muito obrigada.